Olha só, eu sei que a gente hoje nós estamos com as nossas emoções, com os nossos olhos, atenção dividida. Mas eu quero pedir a você, que você se concentre agora. Eu estou aqui com o meu relógio, olha. Nós vamos terminar o culto, agora está faltando 2 minutos para as 8, nós vamos terminar o culto às 8h20, para que você depois fique livre, para você se ocupar com as coisas desse mundo, né? Mas por os próximos 20 minutos, não vou conseguir pregar a mensagem toda, porque ela tem 1 hora, já cronometrei, mas eu vou entregar a palavra de Deus por 20 minutos. Eu estou certo de que aquilo que será entregue hoje vai nos abençoar. Vamos primeiro ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto estavam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que lhe fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este foi o sinal milagroso em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deus abençoe de forma abundante a palavra dele sobre a nossa vida nessa noite. Amém? Bom, se você é uma pessoa que costuma ler a Bíblia, você já percebeu que a Bíblia ela é um livro de casamentos. A Bíblia tem uma preocupação com casamentos. Na verdade, a Bíblia começa com um casamento. Ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, depois daquele sono profundo do homem, Deus tira dele a mulher, e pega a mulher e leva até Adão, e então Adão reconhece que aquela mulher que está diante dele ali é uma obra-prima de Deus, e então ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A Bíblia começa com um casamento. Mas curiosamente a Bíblia também termina com um casamento. Lá em Apocalipse capítulo 21, diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então a Bíblia começa com um casamento em Gênesis, e a Bíblia termina com um casamento em Apocalipse. Aqui esse texto está falando do casamento da igreja com Jesus. É esse encontro cósmico da realidade do céu com a realidade da terra. É o casamento da igreja. Você espera, às vezes a gente canta, né, sobre o noivo, sobre essa expectativa da noiva, do encontro do noivo, de Jesus com a sua igreja. Mas você, no seu coração, você tem essa expectativa do casamento da igreja com Jesus, o Senhor da igreja? Então, você vai ver que a Bíblia está rodeada de casamento. Nós temos o casamento de Raquel e Jacó e Raquel, um dos patriarcas da palavra de Deus. O cara trabalhou 14 anos por causa da mulher amada. Quem tem uma mulher amada do seu lado, sabe o que significa isso. A importância de ter uma mulher que é uma mulher do coração, que é uma mulher amada. E nós temos essa história do nosso patriarca Jacó, que trabalhou por 14 anos para poder ter Raquel como sua esposa.
Nós temos um casamento meio atípico, que é o casamento lá registrado no livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 3. O profeta sendo ordenado por Deus a casar com uma prostituta. E prostituta aqui é uma figura que foi aplicada ao povo de Israel, porque o povo de Israel se distanciou de Deus. Eu acredito que no fundo, Oséias ele também era apaixonado por essa mulher. Ele estava ouvindo a voz de Deus, mas ele também era apaixonado por essa mulher. Nós também temos o casamento de um pastor que se transforma em um rei através de um casamento. A gente está falando do casamento de Davi e Mical, isso está registrado ali em 1 Samuel. Nós temos o casamento redentor, que é o casamento de Boaz e de Ruth. Nós temos o casamento Love Story, que é o casamento de Isaac com Rebeca. Você vai ver o texto, Isaac olha a Rebeca de longe, vindo nos lombos dos camelos, e ele, só de vê-la de longe assim, o coração dele já dispara, e então uma história de amor linda é construída ali. Quando nós observamos a Bíblia, a gente vê que a alusão central da Bíblia é o casamento da igreja com Jesus, o Senhor da igreja. E nós temos então esse casamento apresentado aqui no Evangelho de João, no capítulo 2. É uma festa incomum. Ela não é incomum por ser uma festa de casamento. Ela é incomum porque ela inaugura o ministério público de Jesus. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João não registra esse milagre que Jesus fez no casamento em Caná da Galileia. O único lugar que está registrado é aqui no Evangelho de João. E por que isso acontece? Acontece porque cada um dos autores dos evangelhos, eles têm em si uma teoria, algo para defender. Quando você olha, por exemplo, para Mateus, o Evangelho de Mateus começa com genealogia. E por que o Evangelho de Mateus começa com genealogia? Porque Mateus quer mostrar que Jesus é de uma linhagem real. Ele não é qualquer pessoa aqui no âmbito humano. Ele tem uma linhagem de realeza. E você vai ver muito claramente, lendo o Evangelho de Mateus, que ele faz um esforço muito grande para que o seu público, o seu leitor, saia com essa impressão. Jesus é de uma linhagem real. Quando você vai ali para Marcos e Lucas e Marcos, eles já têm um trabalho de colocar na linhagem de Jesus os gentios. Então assim, Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus. Mas também em um determinado momento, Deus abre a possibilidade de Jesus alcançar também os gentios. Quem são os gentios? Gentios são pessoas que não são judeus. Gentios sou eu e você. Então, Marcos e Lucas, eles fazem uma defesa, dizendo que na linhagem de Davi, que era para ser uma linhagem só de judeus, tem também gentios. Então, vai mostrar para a gente ali, Raabe, Ruth, e essas pessoas, elas nos colocam, nós, os gentios, dentro também da linhagem de Jesus. Quando a gente chega no Evangelho de João, tudo muda. João não tem o interesse de dizer que Jesus é de uma linhagem real. Você vai ver que o Evangelho de João começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a preocupação de João é dizer assim, nós estamos diante de Jesus, e ele é de uma linhagem celestial. Ele estava no começo de tudo, para ele tudo foi feito, e para ele tudo volta. Ele era o verbo estava com Deus, e ele era no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada poderia ter feito. Então, João tem uma preocupação de dizer que Jesus, ele é eterno. Ele é o herdeiro legítimo de Deus. Então, isso é tão importante para a gente, porque você imagina que, enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João, a preocupação deles, o foco deles é mostrar que Jesus é de uma linhagem real terrena, João tem o seu esforço de nos convencer de que Jesus, ele tem uma linhagem celestial. Isso é bom para a gente, porque ele resolveu sair da linhagem celestial, habitar no nosso meio. Olha como você é importante para Deus. O fez descer do céu,
para viver como um de nós. Então o capítulo 1 de João mostra para a gente essa grandeza de Deus, que Jesus estava ali na criação, que Jesus é o verbo da criação, que Jesus estava com Deus. E talvez o texto assim mais chave, mais brilhante, é esse do versículo 14 de João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Oh Deus! João vem fazendo esse discurso, essa fala dele no capítulo 1, quando chega no capítulo 2 há uma interrupção, porque ele começa a falar de um Jesus, capítulo 1, um Jesus celestial, de linhagem celestial, capítulo 2, um Jesus como eu e você. Mostra Jesus numa festa de casamento. O que ele está fazendo lá? Ele não é o juiz de paz, ele não é o celebrante de casamento, ele é um convidado. Portanto, ele está se alegrando com seus discípulos, está se alegrando com aquela família, ele está conversando, ele está dançando, ele está interagindo com as pessoas que estão ali. É gente que ele conhecia, é gente dele. Jesus estava bebendo também, não tem problema nenhum. Tem problema para você? Amigo, ele transformou água em vinho, quer dizer que ele está transformando a sua vida. Já imaginou? Vem aqui, para com isso, né? A gente tem um problema muito grande com esse negócio de bebida, né? A gente sempre que olha com o termo vinho na Bíblia, a gente fica com aquele negócio, mas o vinho de Jesus, naquela época... Filho, você já está maduro o suficiente para saber que vinho daquela época é o vinho igual de hoje. Entendeu? Era fermentado, tinha um teor alcoólico, tinha alguns dos caras que encharcava mesmo. Inclusive, nesse texto, o mestre Sala diz assim, eu não sei o que está acontecendo com você, o dono da festa, porque todo mundo dá um melhor vinho, e quando todo mundo já está lá assim, meio assim, apresenta o vinho mais ou menos, né? Para todo mundo ficar feliz, não perceber a diferença de um bom vinho para um mau vinho, ou para um vinho não tão de qualidade assim. Mas é lógico, irmãos, que a gente está falando da nossa comunidade evangélica, de fé. A gente sabe dos prejuízos que a bebida alcoólica pode causar, a dependência. Eu já tive a oportunidade, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fiz um curso com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu e Inês, nós trabalhávamos numa comunidade no Rio de Janeiro, numa favela bem próxima ali do Morro do Alemão, ficava ali na Penha. E eu queria entregar mais, já naquela época a gente já sabia do problema que havia de dependência, então fiz um curso dado pela Prefeitura de pessoas que ajudavam pessoas a sair do ambiente de dependência química. E assim, todo mundo fala, se a pessoa é dependente de alguma droga, é mais fácil sair do que quando é dependente de álcool. O álcool faz um estrago muito grande na vida das pessoas. Então, você precisa tomar cuidado com isso, né? Se você é uma pessoa que perde as estribeiras, se você é uma pessoa que perde o senso de tudo, tome cuidado. Não é bom. É bom você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se você estiver aqui, embriagado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou te abraçar, nós vamos celebrar junto. Mas fora disso, tome muito cuidado. Então, o que nós podemos aprender, sim, nesse texto, que revela um Jesus como eu e como você, numa festa de casamento? A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é que os milagres de Jesus, eles começam com problemas, não com problemas significativos, mas com uma simples inconveniência. Preste muita atenção nisso. Os milagres de Jesus começam não com problemas significativos, mas com uma simples inconveniência. Olha que o problema apresentado nesse texto não é uma pessoa que é cega de nascença, não é um coxo, não é um leproso, não é uma mulher que está sangrando há mais de 10 anos, não é nada disso. O que foi que aconteceu? Acabou a bebida do casamento. O que é a falta de uma bebida no casamento comparado com problemas como uma enfermidade, como um endemoniado? Você percebe que Jesus, eu fico imaginando, meu Deus, a inauguração de um ministério poderoso e glorioso, e Jesus escolhe, num casamento, num momento de descontração, atender um pedido insignificante, simples. Acabou a bebida. Isso nos ensina, irmãos, que os milagres de Jesus não começam com problemas significativos. Eles começam com uma simples
inconveniência. Jesus está interessado nas suas inconveniências. Eu já encontrei muita gente falando assim, não vou pedir essas coisas para Jesus não, é tão pequeno, perto da fome que o mundo está passando, perto do sofrimento de fulano, de ciclano, de beltrano. Filho, Jesus se importa com seus problemas pequenos. A verdade é que os problemas, a gente vai obtendo resposta de problemas pequenos e a nossa fé vai crescendo, nossa fé vai crescendo, nossa fé vai crescendo, nossa fé vai crescendo. Só porque a gente decidiu pedir coisas pequenas para Jesus. Então, Jesus sim, está preocupado com as coisas pequenas da sua vida, a resolver as coisas pequenas da sua vida. É lógico que muitas pessoas vão gritar ao seu redor, não me incomode o mestre, não me incomode o mestre, se cale. Mas não se preocupe, Jesus está interessado em atender as coisas menores da sua vida, as suas necessidades pequenas, as coisas que você pensa que não tem tanta importância assim, Ele está preocupado com isso. Segunda coisa que eu aprendo, enquanto você não aprender a respeitar o tempo, Deus não investirá em você. Olha que Jesus disse, mulher, a minha hora não chegou. Deus é o Deus do tempo, Deus é o Senhor do tempo, tudo nesse planeta está debaixo de um tempo, tudo desse planeta, na nossa vida, está debaixo de um relógio de Deus. O dia começa, o dia termina, a semana começa, a semana termina, o ano começa, o ano termina, até o planeta é regido por um tempo, a rotação, a translação, Deus colocou tudo debaixo de um tempo, e até que você não aprenda a lidar com o tempo, até que você não aprenda a respeitar o tempo, Deus não vai investir em você, porque tem pessoas que não respeitam o tempo dos outros, aliás, não respeitam o seu tempo, e não respeitam o tempo dos outros, não elaboram com clareza, não respeitando o seu tempo, não respeitando o tempo dos outros, não são pessoas diretas, não respeitam o seu tempo, nem respeitam o tempo dos outros, são pessoas que não se definem, estão com um pé lá e outro cá, não respeitam o tempo dos outros, não respeitam o seu tempo. Não chegou meu tempo, disse Jesus. Jesus tinha um profundo respeito pelo tempo. Jesus, ele tinha uma agenda, ele queria cumprir ela à risca. Jesus tinha um propósito com o tempo. Até que você aprenda a respeitar o tempo, Deus não mudará a sua estação. As coisas que a gente mais encontra são pessoas matando o tempo. Já foi no shopping? A pessoa está lá, o vendedor vai te atender, você dá aquele sorrisão para ele, assim, o vendedor diz assim, pois não, posso te ajudar? Eu sei que é uma pergunta, assim, que quando faz para mim, a vontade, eu saio até de perto, porque a vontade que eu tenho é assim, quer me ajudar? Me dá esse tênis aí. Quer me ajudar? Me dá essa calça aí. Mas enfim, você vai no shopping, o vendedor vai lá, posso te ajudar? Aí a pessoa diz assim, não, eu só estou matando o tempo. Você não mata o tempo, você não mata. Nós cunhamos essa expressão para dizer assim, estou me entretendo com algo para que o tempo passe. Esse é um negócio muito ruim. E o tempo não tem volta, você não tem como matar o tempo, você pode até matar o tempo, mas ele vai te enterrar, é assim que acontece, entendeu? Deus colocou tudo debaixo dessa autoridade chamada tempo, e o tempo é uma autoridade inflexível. Então cuidado com relacionamentos que estão fazendo você perder tempo, cuidado com causas que você está envolvendo, que está fazendo você perder tempo, cuidado, o tempo não volta, olhe no espelho, visite as suas fotos antigas. Você fala assim, nossa, como você era, como eu era. Tem fotos que eu não posso deixar cair na mão dos meus inimigos. Não vamos fazer uma propaganda negativa minha aí para todo mundo, eu não posso. O tempo não se multiplica. Terceira coisa, eu termino aqui, porque eu combinei com você até 8h20. Eu aprendo nesse texto que pessoas que não respeitam o tempo, não separam tempo para descansar. Jesus, ele sempre foi estratégico com o tempo. Então, aquele era o tempo que ele estava ali, descansando, sim, gente, ele estava descansando. Ele estava numa festa de casamento, ele estava conversando, se alegrando, dançando, ele estava fazendo network, ele estava ali fazendo uma higiene mental. A gente vive num mundo tão acelerado, que a gente, assim, para descansar a gente se culpa. Não sei se é assim com você, mas comigo é.
Sabe, você para um pouquinho para descansar e fala assim, não posso, porque tem aquilo para fazer, tem aquilo outro, que a pessoa... Você quer ver um negócio que me deixa bravo pra caramba? A pessoa me liga, eu atendo ela 4 horas da tarde. Ela fala assim, pastor, te acordei não, né? Tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira comigo? Você fica 4 horas, 3 horas, 5 horas ali, lendo, escrevendo, pensando, escolhendo qual é a palavra que eu vou colocar ali no título, qual é o verbo de ação. Gente, não é simples chegar aqui e entregar um negócio para vocês, não é simples. Eu fico 4 horas, 3 horas calado, a minha voz está como se alguém estivesse dormindo. Eu não estou dormindo não. E se eu tivesse também, eu também tenho direito de descansar. Por favor. Eu sei que tem pessoas que falam assim, não, descansar é no céu, lá é o descanso merecido de todo cristão. Lá não vai ter ninguém, fala assim, você estava dormindo? Não vai ter. Respeite o tempo, descanse. Às vezes, se você dormir um pouco mais, vai conseguir você enxergar uma saída melhor para o seu problema. Só uma noite de descanso, um tempo de descanso vai ajudar muito você. Reorganiza emocionalmente. Hormônios bons caem na nossa corrente sanguínea quando a gente está em descanso, em modo de descanso. Você vê que até os aparelhos eletrônicos, eles precisam de entrar em modo de descanso. Por que a gente não pode? E descansar dá trabalho, irmão, porque você vai falar assim, vou descansar hoje. Mas aí... Você não pode. E para você falar assim, eu estou descansando hoje, você fica tão acanhado, não é verdade? Assim, hoje é meu dia de descanso, hoje é meu dia de descanso. Descansar dá trabalho, gente, não é fácil não. Você está ali descansando, você está pensando nas coisas que você precisa fazer, naquilo que está deixando para trás. Descansa, tire tempo para você descansar. Jesus estava ali, ele sabia que ele ia ter o tempo para dedicar para a oração. Ele ia ter tempo para passar no deserto 40 dias de jejum. Ele ia ter tempo para ser ovacionado pelas pessoas. Ele ia ter o tempo para poder ser perseguido pelas pessoas. Ele ia ter o tempo para poder ser levantado lá no Gólgota. Mas ele sabia que ia chegar o tempo glorioso na vida dele, que ele estaria à direita de Deus, como ele está agora. Você percebe como é importante você respeitar o tempo das coisas? Então, vou precisar parar, gente. Cenas do próximo capítulo, semana que vem. Vamos fazer assim. Então, entenda nessa noite que Deus está preocupado com as coisas pequenas na sua vida. Entenda nessa noite que todas as coisas estão debaixo do tempo. O tempo é um Senhor. Se você não souber administrar o tempo, Ele vai deixar você em encrenca. E terceiro, reserve tempo para você descansar. Semana que vem a gente continua nesse tempo bom.